Essa edição do seminário é a 5ª parceria entre a Boitempo e o Sesc Pinheiros, e essa mesa, especialmente, tem um componente bastante especial, porque a Débora, que vai mediar, iniciou o trabalho de formação política dela, onde vocês estão hoje acompanhando o seminário. Então, gostaria de convidar ao palco para começar o debate Crise da Democracia e Anticapitalismo no século XXI, a Débora Baldin, o Michel Louis, Sabrina Fernandes e Rui Braga. Boa noite a todas e todas. Eu sou Débora Baldin. Eu vou contar bem rapidamente essa anedota do Kim, que é muito importante para ele. Talvez seja seja de uso para vocês. Eu sou militante lésbica, comunicadora, faço isso há alguns anos já. E eu não sei se todo mundo sabe, mas esses big seminários da Boitempo, eles acontecem há alguns anos. E eu estou aqui hoje mediando esse debate porque eu participei de alguns anos atrás. Não sei se talvez alguém aqui tenha participado também, daquele do Marx, a criação destrutiva, destruição criativa. Era isso, era assim, foi a primeira vez que boa parte dos autores que eu vi publicados pela Boitempo estiveram no Brasil. Até então, acho que o primeiro que tinha vindo só era o Zizek, mas depois toda aquela galera veio para cá. E eu era uma aluna de Relações Internacionais do primeiro ano, e para mim foi assim, nossa senhora, foi um negócio que realmente explodiu minha cabeça. Eu tenho até hoje as minhas notas. E aí, quando a Boitempo me descobriu produzindo conteúdo demarcadamente anticapitalista e, enfim, na época na área da diversidade, né, pela luta das pessoas LGBTs e tal, e eu fui notada pela Boitempo pela primeira vez, para mim foi assim um grande alento. Então é um prazer estar aqui de novo. Eu vou mediar hoje, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser a regra do jogo. E espero que vocês façam o mesmo proveito, gente. Tem uma galera muito importante fazendo uns debates muito legais aqui, e para mim foi muito importante, pelo menos. Mas eu não sou a régua do mundo. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais ou menos... A nossa metodologia vai ser a seguinte. Nós vamos começar com 10 minutos de exposição de cada um dos nossos importantes ponentes. Aqui, à minha esquerda, está a Sabrina Fernandes, que é, além de socióloga, é a responsável pelo Tese 11 e divide comigo um podcast chamado Fogo no Parquinho. Escutem também. Isso. O Rui Braga, que é um sociólogo também, à minha esquerda. E à minha direita, mas é só em termos de posição mesmo, está o Michel Louis, que também é um importante sociólogo. E hoje nós vamos falar sobre anticapitalismo, a crise da democracia, de qual democracia, né? No século XXI. Então, nós vamos começar com 10 minutos de exposição de cada um. Eu vou trazer uma pergunta para os 3 ponentes, depois eles vão responder, vamos dar pelo menos mais 5 minutos a cada. E aí, depois, nós vamos começar com as perguntas de vocês. Então, eu peço para vocês já irem elaborando. E mandando... Cadê a galera do Sesc aí? Ali, ó, tem um ali... Tem outra ali, tem outra aqui, tem uma galera aí. Então, entregue suas perguntas. Lembrando que, assim, gente, uma grande citação sem pergunta leve para o orientador. Vamos fazer pergunta, vamos tentar trocar, tá bom? E deixar o negócio bem dialógico mesmo. E é isso, eu vou começar, a gente fez um combinado de começar com o Rui, depois a Sabrina e o Michel. E é isso, já falei demais. Vamos lá. Obrigada. Bem, naturalmente, eu não poderia deixar de começar a minha participação aqui no seminário sem antes agradecer ao Sesc, à Boitempo, pelo convite, dizer do meu prazer de estar aqui hoje, compartilhando esse palco com a Débora, com a Sabrina, minha amiga, de algum tempo já há algum tempo, e o professor Michel Louis, meu amigo de ainda mais tempo ainda. Eu vou tentar, na verdade, vamos dizer assim, enfrentar o tema, né, dessa noite, crise da democracia e anticapitalismo no século XXI, a partir de 3 questões, né, que eu elaborei. Eu não sei se eu vou conseguir, imagino que não, porém, tentarei adiantar algumas ideias, ainda que muito esquemáticas, né, para tentar responder a 3 questões que me parecem importantes, né, no sentido de relacionar esses 2 grandes problemas, né, a crise da democracia e o anticapitalismo no século XXI. A primeira questão, eu diria
eu colocaria assim, né? Como ser anticapitalista após o esgotamento, né, o colapso do socialismo burocrático de Estado. A segunda questão, como reconciliar a lógica anticapitalista, ou as lógicas, né, anticapitalistas, com a democratização da economia e da política. E a terceira questão, qual o instrumento propriamente político, né, capaz de superar esse processo, né, de reprodução e ampliada, né, da chamada alienação capitalista. Eu começaria, então, pela primeira questão, lembrando um historiador, né, da antiga União Soviética, né, chamado Moshe Levin, que eu sugiro que vocês leiam, apesar de ser pouco conhecido no Brasil, tem um texto dele publicado em português, O Século Soviético, onde ele, refletindo, né, sobre o modelo soviético de sociedade, industrialização, economia, etc., ele lança uma ideia que eu acho que é uma ideia bastante interessante, né? Ele diz assim, olha, quando a Revolução Bolchevique ocorre, e logo depois que a Revolução Europeia não acontece, né, não vinga, ou, enfim, é derrotada, os bolcheviques tinham diante de si uma tarefa que era uma tarefa bastante ingrata. Eles tinham que inventar instituições socialistas, não capitalistas, sem ter a mais remota ideia de como essas instituições podiam efetivamente funcionar. Uma coisa é você ter ideias abstratas, outra coisa é você estar no dia a dia tentando, por exemplo, organizar o que é, por exemplo, um sistema jurídico soviético, uma economia soviética, um sistema contábil soviético, enfim. E como eles não tinham muitas ideias, né, ou seja, não existia propriamente um mapa, né, um mapa muito acurado, muito preciso, né, eles iam adaptando. Adaptando o quê? Adaptando instituições que eram instituições originalmente absolutistas, czaristas, autoritárias, a um tipo de sociedade onde não predominava, onde não existia mais a propriedade privada. E isso fez com que, vamos dizer assim, ao longo, né, da história soviética, eles fossem reinventando o autoritarismo, o atraso, né, ou seja, o modelo soviético foi muito marcado por duas questões interligadas, de um lado, a questão do autoritarismo político e, de outro lado, a questão das irracionalidades econômicas que o planejamento centralizado, de maneira burocrática e autoritária, né, acabava promovendo e produzindo. Isto fez com que o modelo soviético, né, ele tivesse muita dificuldade, enfim, de se sustentar, né, no longo prazo, né, e deslegitimou esse tipo de planejamento propriamente burocrático e centralizado. O que, com o colapso desse modelo, né, abre propriamente um período de crise da esquerda mundial, e uma crise que, de alguma maneira, nós enfrentamos ainda hoje. E precisamos enfrentar, tendo em vista as tarefas, né, de resgatar o projeto anticapitalista, socialista, mas agora num patamar que seja propriamente um patamar de... Né? Eu diria para vocês que o debate estratégico na esquerda ficou muito bloqueado, por um lado, né, pelo sucesso, no século XX, do próprio modelo soviético durante muito tempo, e, de outro lado, ficou bloqueado pelo fracasso. Quando colapsa, a gente não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito o que apresentar, por assim dizer, como discussão estratégica, enfim. E esse enfrentamento do problema da estratégia, né, ele nos obriga a pensar alternativas a essa estratégia que foi a estratégia do modelo soviético, que enfrentou essa situação inédita, né, de ter que construir uma sociedade nova, de novo tipo, sem ter propriamente muitas pistas de como fazê-lo, né? E vamos dizer assim, nesse âmbito, né, nessa discussão sobre a estratégia, me parece que é importante a gente aprender, né, com o século XX para tentar reinventar as nossas utopias no século XXI, ou seja, como ser anticapitalista no século XXI. É um pouco o título do livro do Eric Olin Wright, que é um sociólogo americano, que há muito tempo está lançando. Eu gostaria de dar 2 ou 3 indicações do livro dele, a título de tentar desenvolver esse ponto muito esquematicamente, né? O Eric tem uma posição que eu acho importante, né, que é muito notável, né, do ponto de vista do marxismo, da teoria marxista, que é o resgate
dessa discussão estratégica a partir de 4 lógicas estratégicas com as quais ele lida, né? Ele diz o seguinte: olha, existem lógicas estratégicas anticapitalistas que vão de cima para baixo, e ele elenca 2 delas, né? Que seriam o processo, por assim dizer, de desmantelamento do capitalismo, grosso modo associado às experiências reformistas mais radicais do século XX, que buscaram fortalecer aquele espaço de economia mista, grosso modo estatal, né, que foi sendo, vamos dizer assim, ampliado ao longo dos, enfim, em especial ao longo do pós-Segunda Guerra Mundial, e que, se eu fosse indicar vamos dizer assim, um exemplo histórico, eu diria que talvez um exemplo histórico interessante seja o plano Meitner, né, que ocorre na Suécia, sob Olaf Palme, que era uma tentativa de você transferir a propriedade ao longo de entre 20 e 70 anos, né, para os sindicatos, a propriedade das empresas para os trabalhadores. A economia mista é algo muito importante, por quê? Porque no interior de uma economia mista é possível você fazer avançar formas mais democráticas e participativas de gestão propriamente da economia, colocando as empresas, né, e propriamente a estrutura econômica ao serviço de interesses que são interesses das classes trabalhadoras. Essa seria o primeiro exemplo, né, de desmantelamento do capitalismo. É claro que, como o próprio Eric sabe, enfim, indica, né, nenhuma dessas lógicas isoladamente ela vai ser capaz de superar o capitalismo. No entanto, a ideia é outra, a ideia é tentar articulá-las, né? A segunda lógica é a lógica da domesticação do capitalismo, ou seja, é a lógica da ampliação dos serviços públicos, da universalização propriamente em algumas regiões, mas o fato é que você, no Canadá, né, para lembrar a Sabrina, o fato é que você tem aí 2 estratégias que são expressão de lógicas anticapitalistas, não necessariamente socialistas, mas anticapitalistas, capazes de enfrentar por cima o problema do reenraizamento da economia capitalista, ou seja, em alguma medida enfrentar a dinâmica ampliada da alienação do trabalho a partir do aparelho de Estado. Esse é o primeiro tópico, é aquilo que ele costuma chamar de lógica simbionte, de transição ou uma lógica anticapitalista simbionte. A segunda é a intersticial, que ele também divide em 2 partes. A primeira delas é aquilo que a gente poderia chamar de resistência ao capitalismo, que está muito mais ligada aos movimentos sociais que, por sua vez, enfrentam as dinâmicas de mercantilização do trabalho, das terras, da natureza e do dinheiro, né, da financiarização, e que tem se espalhado pelo mundo, em especial nesse contexto que a gente está vivendo, onde a acumulação por expoliação social assume um primeiro plano, assume o comando propriamente de sociedades nacionais, regiões inteiras do planeta, né, e ameaça, com a crise ecológica, a própria existência da vida na Terra, né. E o segundo exemplo que ele dá é o exemplo, a segunda lógica, né, que é a lógica que ele chama de intersticial, que vem de baixo para cima, é a fuga do capitalismo, e uma fuga que está muito concentrada no fortalecimento das comunidades através daquilo que no Brasil, né, nós conhecemos por economia solidária, e que tem a ver com experiências cooperativas, o MST, por exemplo, com a produção agroecológica, enfim, tudo aquilo que valoriza e fortalece, né, as comunidades. Na combinação entre essas diferentes dinâmicas, essas diferentes lógicas, né, nós temos a possibilidade de refletir sobre o processo de democratização da estrutura socioeconômica do capitalismo. Isso é um grande desafio, né, que nós temos como esquerda, enfim, como pessoas comprometidas com um projeto de emancipação social, que é basicamente enfrentar a alienação do trabalho a partir da construção de instituições, relações, estruturas e processos que priorizem o trabalho cooperativo, que tenha na sua raiz a democracia, a igualdade, a solidariedade, ou seja, tudo aquilo, a participação, tudo aquilo que a alienação impede, né? E a constituição dessas instituições, ou seja, essas experiências, né, que podem ser, evidentemente, são articuladas de forma muito diferente em cada contexto nacional,
mas que, evidentemente, tem aí vamos dizer, concluo, né? O instrumento político, né, capaz de fazer valer, ampliar, debater, estimular, enfim, criar espaços anticapitalistas, criar espaços não capitalistas, né, é aquilo que deriva propriamente da combinação dessas lógicas, porque se as lógicas, né, de cima para baixo, que são as lógicas simbióticas, né, elas têm o Estado como eixo, né, a democratização política como eixo, a intervenção propriamente democrática vamos dizer assim, na esfera, né, das empresas estatais, públicas e assim por diante, o partido e os sindicatos, né, eles ainda fazem sentido, ou seja, partidos balizados por um horizonte anticapitalista fazem sentido, né? E, por outro lado, quando a gente pensa nessas experiências que vêm de baixo para cima, essas experiências intersticiais que procuram, na realidade, ampliar esses espaços anticapitalistas ou não capitalistas na própria estrutura da sociedade presente, né, também tem a ver com a questão da multiplicação de movimentos de resistência e luta anticapitalista, que se balizem, né, por processos e projetos que enfrentem a ameaça da mercantilização e da alienação capitalista. A multiplicação desses movimentos é algo central. Então, o sujeito político, o instrumento político capaz de fazer valer, não é? Ou de atualizar esse projeto, de relegitimar, de reconstruir um projeto anticapitalista consequente no século XXI, é aquilo que a gente poderia chamar de partido-movimento, ou partidos movimentos, que, em certa medida, de maneira ainda que embrionária, tem se multiplicado mundo afora, né? Em vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, na Ásia, enfim, em outros espaços, e que tem, vamos dizer assim, em alguma medida, antecipado aquela discussão sobre o como, propriamente, num contexto de crise da globalização, de crise do neoliberalismo, de crise econômica, de crise financeira, como oferecer alternativas à juventude, aos trabalhadores, às mulheres, aos negros, aos LGBTs, todos aqueles setores propriamente, aos imigrantes, todos aqueles setores propriamente oprimidos que são ameaçados cotidianamente na sua existência, né? O movimento indígena e assim por diante. Então, eu diria, para finalizar, que o nosso grande desafio, que é exatamente reinventar uma perspectiva anticapitalista, passa necessariamente pela construção, pelo fortalecimento, pela ampliação de instituições que antecipem um futuro no presente, inspirados por valores do passado, mas mirando propriamente um horizonte emancipador, e que, em grande medida, converge para a ideia, propriamente, de partidos movimentos. É isso. Obrigado. Obrigada, Rui. Vou passar agora a palavra para a Sabrina. Boa noite. A Débora é quase que a pessoa que mede meu tempo oficialmente, em podcast, em mesa, um monte de coisa, e ela não é boazinha comigo, então eu vou tentar manter dentro dos 10 minutos direitinho. É um prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema, e eu acompanhei algumas das mesas aqui no seminário, e algo que foi debatido desde o começo é o que é a definição de democracia, como é que se uma democracia está em colapso ou não, para quem que está, porque para muita gente nesse Brasil nunca existiu. E aí, quando o Rui mencionou, né, na amizade e tudo mais, eu lembrei quando eu te conheci, aí está lá na porta Florestan Fernandes, e Florestan é alguém que sempre vem à mente por conta do seu debate sobre que tipo de democracia que a gente tem no Brasil. Quem são as pessoas que são realmente integradas na nossa sociedade e aquelas que foram excluídas continuamente. E eu acredito assim, tá meio que na moda, tem outros autores trabalhando com ideias sobre resquícios da escravidão na sociedade brasileira, mas Florestan Fernandes já está aí, já trouxe bastante para a gente, então eu gostaria de abrir a fala com Leon Florestan Fernandes, um sociólogo autenticamente brasileiro, que nos trouxe grandes aprendizados sobre a questão da democracia. Porém, eu vou focar em algumas outras coisas, eu quero puxar um gancho sobre a questão do livro do Eric, porque
Eu estava lendo o livro ontem, e logo no comecinho do livro ele fala uma frase que eu gostei muito, que é o capitalismo gera anticapitalistas. Que eu acho que é uma frase interessante para a gente refletir um pouco sobre isso. E ele, no livro, ele vai debater sobre que tipo de anticapitalista isso é. O Rui já dissertou sobre isso aqui. Mas tem algo que é importante para o nosso contexto brasileiro nesse momento, que é que a gente está vendo que a sociedade está cada vez mais apertada. Tem um acirramento, realmente, das nossas experiências. Há, eu diria, em curso, uma desdemocratização liberal, neste sentido, que faz com que vários dos direitos que foram conquistados dentro do formato da democracia liberal, então, com toda a sua limitação, foram conquistados e agora estão sendo tomados, e tem muita gente sofrendo o efeito disso. Mas não é só disso. É um efeito também de uma crise econômica manipulada, que é colocada de forma que banqueiros já chegaram, e a gente fala disso no nosso primeiro episódio do Fogo no Parquinho, como odiar a burguesia. E aí a gente fala sobre isso. Banqueiros agora estão confortáveis para falar que o desemprego é bom para a gente. Nós gostamos dessa coisa de desemprego. Então, é o nível, é o nível a que chegamos. Mas uma coisa interessante para a gente pensar é que temos uma taxa de mobilização na nossa sociedade que está relativamente baixa. Em alguns momentos, a gente vê pessoas se juntarem. Então, quando a Marielle foi assassinada por esse sistema miliciano no Brasil, pessoas foram às ruas. Mais recentemente, a gente pode falar da educação como uma pauta muito importante, trazendo principalmente a juventude, mas também uma solidariedade incrível. Eu estava aqui, no 30 de maio, eu estava aqui em São Paulo, e tinham pessoas de todos os tipos. Tinha professores, tinha um grupo de vovozinhas que estava lá, todo mundo, pela educação, pelo futuro. Foi muito legal. Com a questão das queimadas da Amazônia, muita gente também indo à rua, mas a gente está vivendo esses ciclos. Vai à rua, volta, isso vai gerando uma frustração muito grande para quem vai e não sabe se, ao final daquele dia, daquela manifestação, vai ter um resultado concreto daquelas demandas. E essa frustração vai aumentando, e muita gente já pensa, para que eu vou? Para que eu vou para a rua? Para que eu vou passar por isso? Se a gente não está tendo um efeito direto relacionado, além de a disputa de narrativa que ocorre depois sobre a PM dando um número, a esquerda dando outro número, da quantidade de pessoas que estavam ali. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre no sentido de organização, que é necessário a gente compreender que o anticapitalismo, para ele ter um efeito mais perene, para ele se transformar num projeto de sociedade, quando eu falo disso, essa movimentação que precisa ser construída do anti para o pró. O anticapitalismo, ele surge das tensões, do entendimento da exploração. Esse sistema não funciona, mas o que a gente quer colocar no lugar? Essa é uma pergunta-chave. Eu acredito que não tem como a gente se contentar com falar de anticapitalismo sem a gente se desdobrar sobre quais são essas experiências que já ocorreram e o que a gente quer aproveitar delas, o que a gente não quer aproveitar das experiências e o que, de novo, precisamos construir, porque temos desafios novos também. Nós, aqui na mesa, Michel, a gente fala muito de ecossocialismo, e o ecossocialismo ele bebe de fontes de desafios recentes, desafios que nós poderíamos entender de metabolismo ecológico, nós poderíamos entender dos limites materiais do nosso planeta, mas mudança climática é um desafio recente, e é um desafio para ontem, na verdade. E isso faz com que a gente tenha que pensar as nossas táticas e estratégias muito cuidadosamente. Mas, ao mesmo tempo, temos boa parte da população que está, nós vimos várias mesas tratando disso aqui, que está quase que em um outro plano. A despolitização é um efeito muito grande na nossa sociedade hoje, mas há uma tendência de falar, nossa, está todo mundo despolitizado, está todo mundo alienado. E eu queria questionar um pouquinho sobre isso. Porque o que nós notamos é que, apesar de haver uma falsa polarização na sociedade, apesar de ter uma fragmentação da esquerda e da direita, apesar da a direita se demonstrando bem fragmentada nesse momento, inclusive, né? Todo dia tem um tweet novo da Joyce Hasselman lá, que
que você fica tentando, para quem quer ser indireta. E aí, a partir disso aí, a gente também tem disputas políticas que estão ocorrendo. E o nosso papel, como anticapitalistas, é dar algum sentido para isso. E que o que nós vemos é que as pessoas, no geral, na nossa sociedade, elas têm noção de que elas estão sendo exploradas. Nós temos noção da nossa exploração. O que é o suor, o que é o cansaço, o que é a falta de direito à cidade, que é presente em todas as cidades desse país, o que é a labuta por uma alimentação saudável, que seja fácil de adquirir, o que é aquele cotidiano da mãe que está tentando colocar o filho na creche e não consegue colocar. Essas pessoas têm noção da desigualdade da nossa sociedade, elas têm noção da exploração também. O que a gente precisa trabalhar é um deslocamento sobre esse entendimento da exploração, que nós temos essa ciência, porque nós vivemos essa exploração na pele, e deslocar isso para a consciência de classe, para o entendimento do grupo. Porque o que ocorre no momento atual é que passa-se a entender, e a mesa anterior foi muito boa para trazer isso, a pesquisa da Ludmila, por exemplo, tratando diretamente dessas questões, mas o que falta compreender? É que se você é explorado, então você é classe trabalhadora. Não, você não é um parceiro, você não é empreendedor em potencial. Não há nenhuma virtude em ser explorado. Existe até uma tendência hoje em dia, né? Não, é porque eu trabalho muito, muito duro, então eu posso ter todas essas outras aspirações, porque eu trabalhei muito e eu fui muito explorado e eu tive vários empregos. Isso é uma coisa ruim. É uma coisa ruim. A gente está tratando, o deputado Glauber Braga está propondo, né, um projeto, eu não terminei de ler o projeto, sobre emprego pleno, sobre o Estado. E um monte de gente, que coisa absurda. Porque parece absurdo. Todo mundo que quer trabalhar, ter direito a trabalhar, um emprego digno. Que você tenha, sim, uma distinção de tempo entre trabalho e lazer. São coisas que parecem absurdas. E há uma glamorização de você estar nessa situação de bastante exploração, mas uma hora o jogo vai virar. E essa concepção é uma concepção ideológica que impede que as pessoas tenham uma noção direta da sua compreensão como classe. Então, eu diria que não há uma alienação completa, como dizem por aí, que as pessoas, o empreendedorismo subiu a cabeça, da Tabata Amaral, talvez, mas de outras pessoas, nem sempre. As pessoas compreendem a situação em que elas se encontram. O que a gente precisa trabalhar um pouquinho é que tipo de significado, que ponte de significado que a gente está criando entre nós. E eu falo nós aqui porque eu sou militante, eu estou na luta também, eu também sou trabalhadora, só que nós temos muita gente em situação extremamente precária que não há nem tempo para pensar sobre isso. O que é tempo para militância se não há tempo nem de sentar e descansar um pouquinho, ou dormir uma horinha a mais? Esses são desafios. E a esquerda, que já está organizada em meio à sua fragmentação, ela precisa estar trabalhando com formas de criar o que eu chamo de campos semânticos. Semântica tem a ver com significado. Que tipo de significado comum que a gente consegue estabelecer com as pessoas? E numa situação em que a gente está, hoje em dia, que tem muito a ver com uma situação de calamidade mesmo, para vários lugares. O Witzel está falando agora de fechar a rodovia de acesso à comunidade, de começar a cercar pessoas. É disso que ele está falando. E são situações de calamidade, de desumanização contínua. E quando a gente pensa em resistir, tem o medo da repressão forte. Quem está no campo, principalmente nesse país, já sente diretamente o que é isso. Para olhar o que está acontecendo com os movimentos de campesinos, com o MST, com os movimentos indígenas, o que está sentido ali e o que já acontece nas comunidades periféricas, nas nossas cidades. E aí, quando se pensa, não, vamos juntar um monte de gente fazer alguma coisa, o medo da repressão triplica, porque as pessoas já sentem isso no seu dia a dia. A democracia já é falha nesses espaços. Mas há possibilidades da gente recobrar confiança contínua com a gente, e isso é através da solidariedade. É estando presente, é mostrando o serviço. É quase que um jargão na esquerda falar que a esquerda precisa voltar a fazer trabalho de base. Precisamos fazer mais trabalho de base. Mas o que significa fazer trabalho de base?
Porque não pode ser compreendido no sentido que, tem eleição daqui 3 meses, vou começar a dar as caras. Teve uma fala interessante da Esther Solano hoje de tarde, da pesquisa dela, que é algo que eu falei, inclusive, num vídeo que eu soltei essa semana. Muita gente se voltou para a igreja evangélica, não é porque já tinha um fervor muito grande na sua vida voltado para a religião. É porque, na hora que o negócio apertou, eles estavam lá. Gabriele Nascimento, a nossa amiga que amamos enaltecer, ela fala uma coisa muito interessante e dolorosa, na verdade. Quando teve um massacre no presídio em Altamira esse ano, quem que estava do lado de fora com as mães? Era a Igreja Universal. E católica também. Estava lá, dando suporte, fazendo lanche. Então, onde que a gente está nesses momentos mais cruéis? Porque não pode ser só para a gente soltar a nota de solidariedade. Não pode ser só naquele momento em que a gente pensa, nossa, realmente é muito triste e tudo mais. Mas e no dia a dia, que pode ajudar a evitar os massacres? E nesse cotidiano de sofrimento, que é, às vezes, aquele que não vai dar uma notícia de jornal. É aí que a gente constrói esse campo semântico. É aí que a gente vai construindo um movimento em que se entender como explorado passa a virar um entendimento de classe explorada. Eu não estou sozinha, tem outros aqui comigo. Estamos passando por situações similares. Eu tenho com quem contar. E a partir do momento que eu tenho com quem contar, eu tenho como me organizar. E aí eu quero finalizar falando essa última parte sobre isso, sobre essa questão da organização, que é muito importante. Não tem como ser anticapitalista sozinho. Não tem como. Não existe uma identidade revolucionária. E isso eu tenho batido nessa tecla há muito tempo, porque parece ser muito legal a gente ir para a internet. Eu que trabalho com internet, eu vejo isso frequentemente. A gente vai falar várias coisas super revolucionárias, ultra radicais na internet, e aí joga para a própria turma, e toda a turma fala, tá vendo, esses aqui são os mais radicais que esses, aquele grupo lá é pelego, e vira uma briga contínua nas redes sociais através disso. Mas e no cotidiano? E no dia a dia? O que significa essa radicalidade no dia a dia? E no momento em que as pessoas têm medo de repressão, a resistência, às vezes, ela se dá nesses espaços que passam um pouco desapercebidos pelos aparatos de repressão. Espaços como hortas comunitárias, espaços de economia solidária, creches comunitárias, esses espaços em que a gente está dando as mãos, em que a gente está sentindo a necessidade um do outro. E isso é extremamente poderoso, mas não dá lacração, não dá muita curtida. Não parece ser interessante para quem acha que, nesse exato momento, tudo que a gente precisa fazer é pegar e subir a Serra Maestra. Nós temos muito trabalho antes de chegar no momento desse. E aí eu tenho que discordar com o palestrante da mesa anterior, que falou que a revolução já está acontecendo. A revolução não está acontecendo, quem dera. Quem dera. Porque a revolução não tem cara da gente estar falando de revolução. A revolução acontece quando as pessoas estão chacoalhando as bases de forma a não somente destruir a desigualdade, destruir o sistema capitalista. Temos que falar da nossa pauta. Essa é a pauta. A gente não está aqui para amenizar as dores do sistema. A gente já viu que isso não funciona. Então, a organização ela é muito necessária. Junte-se nos espaços em que as necessidades são concretas. E eu tenho certeza que cada pessoa aqui que trabalha, que rala, sabe das suas necessidades e como elas criam pontes com as necessidades da pessoa ao seu lado. E, a partir disso, a gente vai conseguindo conversar um com o outro. A gente cria esses laços de solidariedade, de confiança, que estão tão fragmentados na nossa sociedade hoje, que estão realmente na situação que o Christian falou mais cedo, de anomia, que a gente encontra na sociedade hoje, e que, a partir disso, finalmente, a gente vai chegar naquele ponto, que aí a gente vai juntar bonitinho, e a gente vai, sim, combinar a revolução, entendendo que na minha opinião, ecossocialismo ou barbárie, porque estamos realmente num ponto de beira de abismo, e que aí, sim, se combinar tudo direitinho, a gente consegue mudar esse sistema. Obrigada, Sabrina. Nossa, gente, obrigada por cumprir o rigor, viu, do tempo. Sei que é difícil. Vamos lá, Michel. Então,
Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Em Paris, se a gente fizesse uma reunião com esse tema, acho que não teria nem 10% do público que está aqui. Então, realmente, é um prazer. E, para começar, eu vou pedir a autorização de vocês para tirar uma foto do público, tá? Bom, então eu gostaria de começar com uma citação, tá? E depois vocês vão adivinhar quem é o autor. É um artigo do ano 1906, e o título é A Democracia Burguesa na Rússia. E, portanto, escrito logo depois da derrota da primeira Revolução Russa de 1905. Então, o autor diz assim: é altamente ridículo acreditar que existe entre o grande capitalismo de hoje, tal como está sendo importado na Rússia e já está bem estabelecido nos Estados Unidos, entre esse grande capitalismo e a democracia ou a liberdade, em qualquer sentido dessas palavras, é altamente ridículo acreditar que entre eles existe uma afinidade eletiva. A verdadeira pergunta é como é que essas coisas, a democracia e a liberdade, são possíveis a longo termo sob a dominação capitalista. Fim da citação. Alguém conhece o autor? Dou uma, dou duas, dou três. Quem? Lenin. Lenin. Marx? Não, Marx em 1906 não estava mais lá. Bom, podia ser Lenin, podia mesmo ser Trotsky, mas não é. É um fulano chamado Max Weber, um sociólogo burguês, né, atípico, que, em um certo momento, se dá conta que existe uma incompatibilidade fundamental entre o capitalismo e a democracia. Ele não vai desenvolver o assunto, fica só esse parágrafo, né? Pronto, né? Bom, mas, enfim, é curioso, né? É curioso, acho que é uma ideia muito justa. E, efetivamente, se nós olhamos um pouco a história do capitalismo, nós vemos que essa incompatibilidade, né, essa falta de afinidade, realmente existiu e existe. Né? Bom, por exemplo, o sufrágio universal, né, primeiro masculino, depois incluindo as mulheres, bom, não foi um presente das classes dominantes, né, não foi a bondade das classes, foi o resultado de lutas, né, de um século e meio, inclusive revoluções. Não é? Quer dizer, só depois dessas lutas e depois de várias revoluções, né, sobretudo na Europa, mas não só, né, é que, pouco a pouco, né, foi se ganhando, né, essa conquista democrática. E se nós observamos as grandes democracias, assim chamadas grandes democracias de hoje, nos países capitalistas avançados, por exemplo, os Estados Unidos ou a União Europeia, nós vamos ver que funcionam de maneira muito pouco democrática. No melhor dos casos, são democracias de baixa intensidade. E no pior dos casos, são caricaturas de democracia. Por exemplo, vocês sabem que nos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, atual presidente, não foi eleito pela maioria do povo americano. A maioria do povo americano votou pela outra candidata, Hillary Clinton, né? Não votou por ele. Havia 3 milhões de votos de diferença. Por que ele foi eleito presidente? Porque, no século XVIII, quando se fez a independência dos Estados Unidos, os oligarcas escravocratas que tinham o poder nesse momento decidiram que não se pode confiar no povo, né, para eleger o presidente. Tem que se eleger um conselho eleitoral, que esse conselho eleitoral que vai eleger o presidente, etc., depois de várias passagens pelos estados, autônomos, não sei o que e tal, com um sistema para garantir, né, que a vontade popular não possa se realizar. Né? Então, chegamos a essa situação absurda que um fulano que perdeu a eleição por 3 milhões de votos foi declarado presidente do país. Para mim, isso não é democracia. Né? Para mim, isso é o contrário da democracia.
E se nós pegamos a União Europeia, a situação não é muito melhor, né? Quer dizer, há um episódio recente da história da União Europeia, que é o que se passou na Grécia, né? O povo grego votou por esmagadora maioria de 60%, mais de 60%, recusando o pacote de medidas neoliberais ultra-reacionárias, né, tipo Fundo Monetário Internacional, mas é a mesma política, né, impostas pela União Europeia, e os responsáveis da União Europeia, do Banco Central Europeu, etc., declararam que esse voto não tem a mínima importância, não interessa, né? E se a Grécia não aplicar essas medidas, bom, eles vão sabotar a economia grega, fechar a torneira, não fornecer mais euros aos bancos gregos, etc., e praticamente levaram a Grécia à ruína, né, de joelhos para impor esse programa neoliberal, né? Isso, para mim, tem muito pouco a ver com democracia. E os ideólogos da União Europeia dizem, alguns deles abertamente, como o tal de Majone, que é um dos teóricos italianos da União Europeia, que a União Europeia funciona melhor quando seus dirigentes não são eleitos, né? Quando são funcionários competentes, eficientes, né? Que não tem que dar satisfação para eleitores, né? Assim funciona de maneira muito mais racional, né? Então, esse é o argumento, e, aliás, os dirigentes do Banco Central Europeu, por exemplo, não são eleitos, né? Então, essa lógica funciona. E se nós chegamos para a América Latina, então, isso acho que é muito mais evidente. Se vemos a história recente da América Latina, das últimas décadas, não é? Vemos que as oligarquias dominantes na América Latina, cada vez que elas consideram que seus interesses, talvez, né, sublinhando a palavra, talvez estivessem ameaçados, bom, pela população, bom, a democracia era simplesmente atirada ao lixo, né? E essa é a história das ditaduras militares que dominaram a maioria dos países da América Latina durante mais de 20 anos, né? De 1964 até praticamente 1990 no Chile, etc., né? Bom, e nos últimos anos já não temos golpes militares, mas temos uma outra variante, né? Um novo estilo, que são os golpes pseudo-parlamentares, os golpes pseudo-constitucionais, que derrubaram governos legitimamente eleitos em Honduras, no Paraguai e no Brasil, como você sabe, né? Com uma série de pretextos altamente ridículos. Bem, outro exemplo é a adesão das oligarquias capitalistas a líderes de caráter fascista, ou semifascista, ou neofascista, desde que garantam a intensificação das políticas neoliberais, né? Quer dizer, uma vez que se garante digamos, a supressão ou a redução dos impostos sobre o capital, o corte dos gastos com saúde, educação, previdência, etc., né? Bom, pronto, né? Esses dirigentes autoritários, ultradireitistas, recebem o apoio, né, dos banqueiros, dos industriais, do agronegócio, etc., etc. Eu acho que o Brasil é um exemplo espetacular deste comportamento. Bom, então, eu diria que, moral da história, né, que a luta pela democracia é, ao mesmo tempo, necessariamente uma luta contra o sistema capitalista, que é, fundamentalmente, um sistema intrinsecamente antidemocrático, como já tinha sugerido, né, nessa citação que eu disse, Max Weber, há um século atrás. Agora, como bem disseram meus amigos o Rui e a Sabrina, né, nós não podemos nos contentar só com a crítica do capitalismo, né? A crítica do capitalismo, a rejeição do capitalismo como sistema intrinsecamente perverso, é um ponto de partida fundamental, né? Sem esse passo inicial, sem essa ruptura, né, radical com a perversidade do sistema, não dá para se pensar numa política que corresponda aos interesses
da população, os interesses democráticos da população. Mas é apenas o primeiro passo, não é? Nós precisamos pensar em alternativas. Mas essas alternativas têm que ser radicais. E radical significa ir à raiz do problema. E como a raiz do problema é sistêmica, as alternativas têm que ser antissistêmicas. E como a raiz do problema é o capitalismo, as alternativas têm que ser anticapitalistas. Bom, agora, o capitalismo não é só incompatível com a democracia, não se dá bem com a democracia, digamos, mas também não se dá bem com a natureza, né? Não se dá bem com os equilíbrios ecológicos do planeta, né? Ele é um sistema insustentável do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico. Então, a alternativa radical ao capitalismo, a alternativa antissistêmica que a gente tem que pensar, é, na minha opinião, né, uma alternativa que tem que ser, ao mesmo tempo, socialista, democrática e ecológica, né? E a essa alternativa, nós somos alguns a chamá-la com o termo de ecossocialismo, né? Então, o ecossocialismo é essa proposta de um processo de transformação radical, um processo de ruptura, não só com as formas de propriedade, ou as superestruturas, ou as relações de produção, mas com o projeto mesmo da civilização capitalista industrial moderna, né? Então, o ecossocialismo é um projeto que põe em questão, que digamos que procura superar, através de um processo de transformação revolucionária, os fundamentos mesmo da atual civilização industrial capitalista. Então, esse é um projeto que implica em transformações nas relações de produção, evidentemente, nas formas de propriedade, mas não só, né? É uma transformação também do tipo de funcionamento democrático da sociedade, né? Criar uma verdadeira democracia que se estenda não só às instituições, mas também ao funcionamento da economia e do conjunto da sociedade, né? E um processo de transformação, como eu disse, que é uma transformação do próprio sistema de produção, do aparelho de produção, das fontes de energia, do modo de transporte, etc., dos padrões de consumo, né? Quer dizer, é o conjunto do modo de vida da civilização capitalista que tem que ser contestado e transformado de uma maneira radical. Então, essa é a proposta ecossocialista, proposta de uma outra forma de vida, um outro modo de vida, baseado em outros princípios, que não são os do mercado, da competência, da acumulação do capital, do consumismo, do produtivismo e, enfim, a lógica do lucro, né? Mas baseado em princípios de democracia política, social e econômica, de organização democrática da produção e do consumo, e de transição a uma nova forma de vida baseada em outros princípios, uma forma de vida compatível com a natureza e com os equilíbrios ecológicos. Então, essa é, em poucas palavras, a nossa proposta, que tem a ver com questões, né, imediatas, questões que estão sendo debatidas aqui no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, e que são as questões que, digamos, que concernem o interesse de toda a humanidade, e, em particular, o interesse da juventude, né? Porque a juventude é que vai sofrer as consequências da catástrofe ecológica que já começou. É esse o recadinho que eu queria dar. Muito obrigado. Obrigada, Michel. Eu não sei se eu faço uma pergunta ou duas e jogo para vocês. Eu vou tentar privilegiar as perguntas que eu possa fazer a mais de uma pessoa, gente, porque aí a gente extrai posições diferentes, né? Ou iguais, ou próximas. É isso. A minha pergunta é a seguinte, porque eu tenho direito a uma. Qual que deve ser... que tipo de estratégias o nosso campo deve pensar para enfrentar esse recrudescimento da securitização da vida no interior dos estados, né?
Principalmente porque isso tem sido, na verdade, porque não existe uma pauta do ponto de vista das forças de esquerda nesse sentido, e isso é um grande obstáculo à organização, porque as pessoas estão tendo dificuldade de se manter vivas ou em liberdade. Como que quais devem ser as estratégias que o nosso campo tem que enfrentar para enfrentar esse recrudescimento da securitização dos processos, que, na minha opinião, está muito atrelada a essa discussão da tecnologia e da tecnologia. Qual tecnologia? Né? A tecnologia, aqui no Brasil, imperial mesmo, norte-americana, tanto do ponto de vista da comunicação, quanto desse entrelaçamento com a segurança pública, porque isso já acontece. Um bom exemplo agora são essas novas tecnologias de reconhecimento facial, que já estão sendo utilizadas para prender as pessoas na Bahia, né? A gente já viu alguns exemplos no começo do ano. E não só isso, essa coisa do nosso campo não ter projeto para enfrentar, do ponto de vista da segurança, essas questões, tipo, principalmente daqui das forças policiais e tal. As pessoas estão morrendo. E eu não sei se eu vou fazer mais uma, gente, porque daí eu dou uma rodada para vocês respondem, eu faço mais duas, mais uma rodada e tal. Aí a gente faz rodada de 10 minutos, talvez. A segunda que eu achei uma pergunta... Eu não vou falar nomes, porque... Enfim. Vamos tentar entender como um trabalho coletivo, gente. Eu acho que essa é uma questão muito interessante. E eu vou fazer duas perguntas numa só, porque aí eu acho que faz sentido. Qual que é o papel e a importância da questão ecológica para os nossos projetos e como fazer isso encontrar a centralidade que precisa ter? Eu fiz o curso aí de uma professora que ela explica bastante nesse curso, gente, o quanto isso não pode ser visto como uma questão acessória, né? É uma questão central. E por quê? E como integrar essa discussão do metabolismo planetário e tal, e esses limites, e essas lutas que estão nesse lugar, com as cidades. Porque as cidades são organismos que realmente são construídos, e o capital constrói de forma a separar das lutas do campo, né? Das lutas dos povos indígenas, enfim, das organizações. Aqui a pessoa que citou falou do MST. Como integrar melhor a luta que está nas cidades com as lutas que estão fora das cidades? É isso. Aí eu vou jogar, depois a gente volta e faz mais duas. Comecem quem quiser, gente, agora. Quem prefere começar? Sabrina? Eu vou começar, já estou com o microfone na mão. Então tá bom. Primeira pergunta é muito importante. Eu vou abrir com uma questão sobre securitização, mas também é uma provocação. Isso aqui está gravado. Tem certos debates que a gente não faz publicamente. Tem certos debates que a gente faz no interior das nossas organizações. Então, eu vou resumir nesse sentido que, sim, temos que falar de autodefesa. Isso é uma questão de sobrevivência. Há vários grupos que, sem um tipo de organização ao redor da autodefesa, não há o que fazer. Isso lembra um pouco da fala que o Ferrez fez mais cedo hoje também. Quem estava aqui presente viu ele mencionar de leve essa questão. Então, assim, a autodefesa é um elemento, mas eu não vou falar para além disso, porque eu acredito que nós temos que nos organizar e fazer esse debate com segurança de informação, segurança de tática e estratégia. Há um problema gravíssimo na nossa esquerda de querer propagar para o mundo as nossas táticas e estratégias. Aí está assim... gente, o Serviço de Inteligência Brasileiro não tem nem trabalho para descobrir as nossas coisas. A gente publica diretamente no Facebook. Que coisa maluca é essa? Então, parte do desafio passa para a gente trabalhar com a nossa segurança de informação também, a nossa segurança de dados, desenvolver as nossas tecnologias, investir nos nossos pesquisadores, investir no nosso infoproletariado, que é extremamente necessário, muitas vezes acaba despolitizado do processo, ou acaba em situações extremamente fragmentadas, não consegue se organizar. Rui trabalha muito com a questão do precariado, e a gente pode ver que isso acontece também na área de TI, o tanto que isso é muito presente. Investir nessas pessoas, mas a gente, ao mesmo tempo, escapar dos fetiches. Eu falei rapidinho, assim, meio que brincando da questão da Serra Maestra, mas é algo que eu vejo com frequência. Nós estamos nos deparando com sistemas tecnológicos de reconhecimento facial e drones desse tamanhozinho capazes de matar pessoas a milhares de quilômetros de distância. É com isso que a gente lida. Então, a gente não pode pensar a nossa autodefesa de uma maneira ao redor de uma fantasia muito interessante, bonita, que muitas vezes é para poder colocar para fora um certo nível de masculinidade tóxica, que a gente vê também.
pessoal acha que revolução é jogar Call of Duty, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Mas precisamos tratar de estratégias muito importantes e o fortalecimento das comunidades mais atingidas. E eu acho que isso casa com a segunda pergunta. Porque é algo que a gente vê assim, como é que a gente ajuda na resistência do MST? Como é que a gente ajuda da resistência do movimento campesino, do movimento indígena? A gente tem que ajudar que eles existam, em primeiro lugar. Então, não é só a gente colocar uma hashtag demarcação já. É a alimentação, é a sobrevivência, é o sustento cotidiano desses espaços. A gente teve, acho que foi no Maranhão, se eu não me engano, no começo do ano, simplesmente tratoraram toda a produção orgânica de uma comunidade indígena. Passaram por cima, dessa maneira. E aí, cadê o resto das pessoas? Provavelmente também estavam se beneficiando dessa produção. A gente tem um projeto no Subverta, que é a organização ecossocialista que faço parte, que são as comunidades agroecológicas Bem Viver. O Thiago está ali, até sorriu quando eu falei isso. Mas são ideias assim, existem comunidades que sustentam a agricultura, eu abordei isso num vídeo lá no canal, mas eu acredito que é importante a gente sempre trazer o caráter extremamente político de projeto de sociedade. Então, nessas comunidades, a gente tem trabalhado com isso. Que sociedade que a gente quer construir? Isso aqui não é uma mera relação em que estamos trazendo uma alimentação orgânica junto com o MST, e olha que legal, porque senão a gente acaba usando o MST de token, né? Olha que radical que eu conheço o pessoal do MST, tem que tomar muito cuidado com isso também. E aí, como é que a gente está no cotidiano, ralando junto com essa galera? Né? Mão na terra, fazendo as coisas conjuntamente, e isso muitas vezes é um trabalho de formiguinha. É trabalho de formiguinha. A gente quebra essas pontes da dicotomia urbano-rural com muito trabalho de formiguinha. Eu só preciso de mais formiguinhas, porque a urgência é muito forte. Mas é trabalho de formiguinha. Quando eu dava aula de Sociologia e Desenvolvimento Rural, eu passei, eu acho que 2, 3 semanas só tentando trabalhar com a ideia, vários alunos da agronomia, né? Trabalhar com a ideia que, olha, o rural, ele não é atrasado. Ele não é atrasado. Então, não tem essa necessidade de pensar assim, o rural avança com mega latifúndio, com grandes máquinas e tudo mais. E a tecnologia agroecológica, que a gente já conhece há muito tempo, e ela é mais eficaz que a gente tem. Então, está quebrando isso ideologicamente, mas diretamente mexendo no nosso prato. Como é que a gente está trabalhando com a nossa alimentação? O MST está espalhando o Armazém do Campo no Brasil inteiro. Eu fiz lançamento de um livro meu no Armazém do Campo em Recife. Vamos conhecer esses espaços. Aqui em São Paulo, a dificuldade com o governo Dória para ter a feira do MST, né? É uma dificuldade muito forte, mas está presente. Ano que vem, em março, tem o Fórum Popular da Natureza, que está sendo construído com todos esses movimentos. Então, eu sei que veio muita gente fora, eu fico super feliz de saber disso, mas quem é de São Paulo já tem tarefa para março. Tarefa de ir nas escolas, fazer educação ambiental, juntar as pessoas, trazer esses representantes. É assim, é no cotidiano, não é uma coisa pontual e aqui e ali. E aí a gente vai quebrando essa lógica mesmo quando a gente se faz presente. Quando a gente sabe, nós sabemos que se não fossem essas comunidades, em alguns lugares a gente teria assentado o MST passando fome. Porque é uma realidade. A fome no meio rural é extremamente forte no Brasil. Nós temos pessoas, saiu um relatório, a Nanda, não sei se ela está aqui, ela me deu um relatório da Oxfam ontem, que fala da questão assim, de pessoas que estão ganhando R$300 por mês, produzindo os nossos alimentos. Estão adoecendo, produzindo os nossos alimentos com agrotóxicos. Então, quando a gente dá uma oportunidade para eles plantarem um alimento saudável, eles querem. Só que a gente tem que estar lá, a gente tem que garantir o atravessamento desse alimento, a gente tem que estar junto na hora de comprar e a gente tem que levar para outras pessoas, tem que quebrar essa noção elitista do orgânico caro, lógico, porque o selo é uma fortuna. É uma fortuna. Mas se a gente está fazendo o trabalho de atravessar, se a gente está ali no dia a dia, a gente, inclusive, tem um privilégio que eu acho que é maravilhoso, que a gente evita o desperdício, que decidimos, junto com um agricultor, o que a gente quer comer.
Então, assim, na minha teoria, eu acho que nunca deveria plantar giló, porque eu não gosto. Mas aí a gente conversa com o resto da comunidade, rola um gilozinho ali, fala, não precisa pôr na minha cesta. Mas aí, dessa forma, a gente vai planejando junto, e isso, para mim, é uma forma de planejamento democrático. Começa na pequena escala, a gente vai fazendo prefiguração, e quando a gente vê, quando a gente está tomando o sistema, e a gente está construindo algo novo, a gente já tem muito aprendizado. A gente já tem muita coisa debaixo da nossa asa para a gente implementar numa escala maior também. Quer ir primeiro? Então vai, Michel, até 10 minutos, tá? Tá. Então, eu vou começar pela questão, a importância da questão ecológica. Bom, para dizer a verdade, eu estou convencido que a questão ecológica é a questão política e social decisiva do século XXI. Já agora, e a cada dia que passa, cada vez mais, né? Nos próximos anos, isso vai ser ainda mais evidente, né? E essa questão ecológica, ela muda a maneira como a gente considera a política. Tem um belo livro da Naomi Klein que chama Isso Muda Tudo, né? Falando da crise ecológica, da questão do ambiente, do clima, da mudança climática, etc. E realmente isso muda, por exemplo, a nossa compreensão do capitalismo. Quer dizer, a gente entende que o capitalismo não é só explorador, injusto, economicamente irracional, etc. Ele também é destruidor da natureza, destruidor dos equilíbrios ecológicos e ameaça de destruir a vida no planeta, né? Então, é uma compreensão mais profunda, mais radical do que é o capitalismo. E também muda a nossa compreensão do socialismo, né? Como eu tentei explicar, a gente tem que ter uma visão mais ampla, mais radical do projeto socialista como um questionamento não só das formas de propriedade, naturalmente, mas do conjunto do paradigma civilizatório do capitalismo moderno, né? Então, daí essa me parece a importância da questão ecológica e, obviamente, a gente precisa pensar o processo, a transformação da sociedade como um processo, né? Não vai ser algo que vai se passar de um dia para outro, é um processo no qual o ponto de partida estratégico são as lutas socioecológicas, né? É através das mobilizações, né, para resistir, né, às injustiças sociais e à destruição ecológica que vai se construir pouco a pouco uma situação, uma relação de forças que vai poder levar a uma transformação. E nessa construção de um processo, é fundamental, efetivamente, construir uma aliança entre os trabalhadores da cidade, a população da cidade e a população do campo. Porque a verdade é que, hoje em dia, os trabalhadores do campo, e em particular os indígenas, estão na vanguarda da resistência à destruição da natureza, à destruição do meio ambiente, né? Eles são a força que está em primeira linha, não é? Então, é muito importante a gente construir, num primeiro momento, construir na cidade, né, uma solidariedade com as comunidades indígenas, isso não só no Brasil, na toda a América Latina, inclusive nos Estados Unidos, né, onde os indígenas Sioux conseguiram parar por algum tempo a construção de um oleoduto monstruosamente destruidor e poluidor, né? No Canadá também os indígenas estão em primeira linha dessa luta. Bom, agora, a gente também tem que... a tomada de consciência de que o que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia aqui, tem consequências diretas para a vida da população das cidades do Sul, é algo que está começando a se desenvolver, não é? Quer dizer, a gente viu quando a fumaça das queimadas chegou a São Paulo, bom, houve uma mobilização, né? Porque as pessoas estão percebendo que isso não é só lá o problema dos índios, é um problema que pode ter consequências gravíssimas, e já está tendo consequências gravíssimas para a população das cidades do Sul. Agora, nós temos também que pensar em reivindicações, palavras de ordem, estratégicas de luta, que permitem de combinar o interesse
a reivindicação social com a reivindicação ecológica. Essa é a única maneira que nós conseguiremos avançar na mobilização das camadas sociais populares das cidades. Um dos eixos disso é o que falou a Sabrina, que é a questão da alimentação, né? Quer dizer, toda a população sofre do envenenamento, né, da comida, né? Nós sabemos que, eu vi uma estatística, cada brasileiro bebe não sei quantas dezenas de litros de pesticida anualmente, não é? Bom, tudo isso permite construir uma consciência socioecológica de unidade de interesse da população urbana com o movimento sem terra, por exemplo, etc. Mas eu acho que também há outras palavras de ordem que são específicas à população urbana pobre, à população das camadas populares, que a gente tem que levantar. E uma delas, que me parece muito importante, socialmente e ecologicamente, é o passe livre. O passe livre. E não é por acaso que ele foi objeto de uma grande mobilização social da juventude e da população da periferia há alguns anos atrás, né? Quer dizer, o passe livre é uma reivindicação socialmente justa, porque, digamos, o custo do transporte é muito pesado para a população pobre, e também é muito importante ecologicamente, porque quanto mais a população se decide a utilizar o transporte coletivo, mais se reduz a circulação de automóveis, com todas as consequências em termos de poluição, de gases com efeito de serra, etc., etc. Então, o passe livre é uma reivindicação fundamental para construir e construindo alternativas baseadas na ideia de serviço público, de gratuidade e de ecologia, né? Esses três elementos estão reunidos na ideia do passe único. Então, eu acho que esse combate pelo passe único é um exemplo, né, muito importante de como levar a questão, ao mesmo tempo, a questão social e a questão ecológica para a juventude, os estudantes, a população pobre da periferia. E é uma luta que tem também, obviamente, um caráter anticapitalista, porque há uma série de interesses de máfias capitalistas em cima do transporte privado. A indústria automóvel, evidentemente, que quer que as pessoas só utilizem o automóvel para se transportar, etc. Então, esse é um combate que me parece muito atual e que tem uma história, né, recente no Brasil. a Agora o Rui. Eu vou tentar ser super breve, porque não tem muito a acrescentar. Aliás, tem muito pouco a acrescentar depois das falas da Sabrina e do Michel. Mas só lembrar que a discussão sobre o anticapitalismo ela passa necessariamente por enfrentar os dois grandes efeitos, né, do capitalismo, que são o aumento da desigualdade, por um lado, a desigualdade social, e, por outro lado, a deterioração, a degradação socioambiental. Tanto num caso quanto em outro, né, nós temos uma convergência de muitas dimensões de resistência, né? A desigualdade social, por exemplo, produz como corolário a necropolítica que nós vivemos hoje no Brasil, né? E isso pelo fato de que é impossível você impor políticas neoliberais que aprofundam a desigualdade social numa escala inédita, sem propriamente recorrer à repressão armada, à violência política mais brutal, né? Nós estamos vendo isso hoje com as políticas, as necropolíticas se espalhando pelo país, né? O Estado do Rio de Janeiro é apenas um exemplo surreal de como essa necropolítica pode efetivamente massacrar e, enfim, comunidades inteiras e, ao mesmo tempo, aterrorizar uma parte enorme da população. Mas nós temos um governo federal que é o símbolo da necropolítica, né? Não à toa ele ganha a eleição com um símbolo que é a arminha, né, com a mão, que é o símbolo, digamos assim, mais claro, mais transparente do significado da necropolítica, né? E é o corolário da desigualdade, por quê? Porque aparta a sociedade em dois grupos, um dos quais está fora do nosso padrão de humanidade. E se está fora do nosso padrão de humanidade, ele pode ser eliminado como a gente abate
um animal, sem, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de compaixão, sem nenhum tipo de simpatia, sem nenhum tipo de solidariedade. A necropolítica é exatamente o contrário de tudo aquilo que nos torna, nos humaniza, né? Tudo aquilo que nos faz propriamente humanos, né? Tudo aquilo que nos permite, enfim, nos interessarmos, né, pelo outro, né? E isso leva necessariamente a uma discussão sobre como enfrentar a necropolítica, né? Uma das formas, ou essa violência política que se espalha, né, pelo país, que é naturalizada por esses governos, né? E uma das formas que, na minha opinião, sem dúvida nenhuma, é das mais eficientes, né, é exatamente a militância agroecológica, que é uma política da vida, né? Uma política da vida nos seus múltiplos sentidos e que nos interpela, na realidade, de muitas maneiras, né? O Michel e a Sabrina lembraram, né, bastante bem, quer dizer, muito apropriadamente. Nos interpela, por exemplo, como consumidores, nos interpela como produtores, nos interpela como militantes. E isso é fundamental hoje nesse país, por quê? Porque a agroecologia é o MST, mas a agroecologia também são as comunidades indígenas, a agroecologia está na periferia, que produz para si próprio, sem a utilização de venenos, em esquemas de hortas comunitárias e de produção para subsistência. A agroecologia ela está se espalhando pelo país como uma prática propriamente muito importante, né, da reconfiguração de comunidades, né? E o MST é um exemplo de um movimento social agroecológico, mas nós temos inúmeros outros, né, desdobramentos deste tipo propriamente de fazer política, né? E que eu lembraria, só para, enfim, só para finalizar essa minha fala, que ontem, por exemplo, na Câmara aqui de Vereadores de São Paulo, né, foi aprovada na Câmara de Vereadores o passe livre, que é efetivamente uma reivindicação radicalmente ecológica, para os estudantes dos cursinhos das periferias de São Paulo. Eu, por exemplo, faço parte de um movimento social de cursinhos periféricos, né, que estava presente propriamente nessa luta, nessa reivindicação. Agora estamos levando adiante, né, vamos dizer assim, a bandeira do Sanciona Bruno Covas, né, a lei que foi aprovada pela Câmara, porque isso é essencial, uma forma concreta de articular, por um lado, a luta e a mobilização da juventude negra, pobre e periférica da cidade de São Paulo, com a perspectiva de emancipação ecológica. São essas, vamos dizer assim, esses projetos, né, que na realidade são utopias reais, no sentido do Eric Olin Wright, né, ou seja, são prefigurações de uma sociedade emancipada, mas que são, digamos assim, alcançáveis no presente. Me parece que isso é essencial, está ao nosso alcance, não é algo distante da nossa realidade, não é algo que vai ser jogado para as calendas gregas, é algo que nós podemos realizar, nós podemos fazer, nós podemos nos engajar. Enfim, ainda que não, vamos dizer assim, como militantes profissionais, que não é disso que se trata, mas como cidadãos e trabalhadores solidários a nós mesmos, solidários à reprodução da vida plena e com sentidos. É isso. Vamos lá, pessoal, mas para uma rodada de 2 perguntas para cada. Eu estou fazendo um mashup, viu, gente, das perguntas aqui, porque eu acho que tem uma galera perguntando meio que as coisas no mesmo campo. Agora, uma pergunta um pouco dessa discussão o Rui Braga falou de partir os movimentos, mas dessa proximidade que precisa existir, do ponto de vista dos movimentos sociais, com os partidos políticos. E aí algumas perguntas, uma foi... primeiro, como enxergar e se organizar no sentido das eleições nesse sistema e qual que é o papel disso. E aí eu vou incrementar essa pergunta com como tratar e construir os partidos enquanto um instrumento para assim, a ruptura com esse sistema, dentro desse contexto primeiro de descredibilização desses partidos no nosso sistema,
E segundo, com esse distanciamento que existe, não só dos movimentos sociais, com esse instrumento, mas da própria população em geral. Se a gente olhar os números de, sei lá, de população geral filiada a partidos políticos aqui no Brasil, é uma parcela muito pequena. Os nossos partidos, dentro da nossa democracia burguesa, eles são bem enfraquecidos, né, de um modo geral. E uma outra pergunta aí nesse contexto dos partidos, da discussão dos partidos e dos movimentos sociais eu vi também no curso de uma professora aí que essa questão da urgência e das pautas, ela aponta para como os grupos que estão sendo diretamente afetados pelas consequências dessa crise, seja econômica, seja, enfim, de várias matizes dessa crise geral que nós estamos vivendo, apontam as saídas. Como articular pautas em comum para agendas que estão localizadas dentro dos segmentos? Aí vamos colocar a questão das populações afetadas diretamente pela violência policial, das populações afetadas pelas mortes no campo, pelas populações indígenas sendo assassinadas também. Como articular comumente pautas que estão sendo afetadas de maneiras diferentes dentro do nosso sistema? Aí parte para mais 10 minutos cada um. Vamos fazer o contrário, então o Rui recomeça agora? São todas perguntas de $1 milhão, né? É difícil responder, ou pelo menos... eu diria assim, nós vivemos hoje no país, e isso não é uma questão brasileira, né, é uma questão mundial, um momento de reconfiguração das práticas políticas, né, e, em particular, das práticas políticas de esquerda. Antigamente, né, lá em Priscas Eras, quando eu era mais jovem, né, enfim, tudo meio que convergia para uma coisa chamada sindicato, né? Então, o movimento de bairro, o movimento estudantil, partido político, meio que se encontrava na quadra do sindicato. Por quê? Porque o proletariado urbano industrial organizado em sindicato, ele era protagonista propriamente da vida política brasileira, anos 70, anos 80, principalmente, enfim. Você tinha ali uma força dinâmica, né, politicamente dinâmica e muito criativa nas suas iniciativas, né, que conseguiu galvanizar e conseguiu eletrizar e conseguiu levar adiante o desafio da democratização naquele contexto, né? Hoje em dia a gente está vivendo um momento totalmente diferente. Quer dizer, hoje em dia o mundo mudou, a globalização alterou as sociedades nacionais. Hoje em dia o que predomina propriamente é uma combinação de ameaças que articula aí mercantilização do trabalho, com precarização do trabalho, com mercantilização da natureza, com degradação socioambiental, que articula financiarização, endividamento das famílias, exploração, por assim dizer, via espoliação. Você tem ali uma série de formas distintas, né, que tendem, nesse sentido, né, a reforçar aquelas dinâmicas mais centrífugas, né, que fragmentam os movimentos sociais, fragmentam as iniciativas políticas, que fragmentam propriamente, é um tema da Sabrina no tese de doutorado dela, enfim, que fragmentam a esquerda, tensionam e fragmentam a esquerda. Isto posto não significa que nós estamos num beco sem saída. Por quê? Porque no meio desse turbilhão de processos, acontecimentos, derrotas, e derrotas muito sofridas e muito doídas, enfim, as práticas da esquerda, elas estão sendo, em alguma medida, ressignificadas e reinventadas, ainda que não mais tendo aquela, vamos dizer assim, aquele horizonte, né, de tudo converge para o sindicato, como propriamente o seu norte, não é? O que é bom, até certo ponto é muito bom, não é? Por quê? Porque hoje a esquerda é mais plural, hoje você tem uma participação de base, né, que é uma coisa que a gente deve valorizar, mesmo experiências de representação política, como é o caso da bancada ativista, como é o caso de N agendas que emergiram nesse último período, que têm conseguido sucesso propriamente, né, eleitoral, o que vamos dizer assim, não esgota tudo, mas que é importante do ponto de vista do reconhecimento. Nós temos inúmeras
políticas e deputadas feministas. O movimento feminista é algo absolutamente estratégico, central hoje para a renovação, para a reinvenção das esquerdas nesse país, como é também o movimento negro, o movimento LGBTQI, todos esses movimentos ambientalistas, tudo aquilo que diz respeito ao movimento indígena que conseguiu finalmente se articular nacionalmente nesse país. Ou seja, a gente está vivendo um momento de muita fragmentação, mas, ao mesmo tempo, um momento de muita esperança. Por quê? Porque em cada um destes movimentos, né, a despeito da diversidade, ou, exatamente, pela diversidade das suas agendas, né, da pluralidade das suas agendas, há algo de comum a ser construído, a ser ampliado, a ser articulado. Há algo que propriamente toca, né, os negros, as mulheres, os imigrantes, os LGBTQIs, todos aqueles que têm propriamente, vamos dizer assim, que vivem, né, nas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Há algo que toca, e este algo é a ameaça do capitalismo. Então, é muito importante que nós consigamos construir no interior desses movimentos e entre esses movimentos, numa perspectiva interseccional, construir um campo anticapitalista. Porque, como eu disse no início, né, da minha fala, enfim, o capitalismo, ele não apenas produz e aprofunda as desigualdades, mas ele também ameaça a nossa existência, a crise ecológica, a mudança ambiental, enfim, a mudança climática, ameaça a nossa existência. Então, a nossa resposta tem que ser radical. E ela não pode mais estar concentrada num único movimento, ainda que esse movimento seja importante, e ainda que esse movimento faça parte de um conjunto de outros movimentos, ainda que isso aí nos interpele de maneira muito profunda, né? Nós não podemos mais nos furtar de estabelecer esse diálogo. A ideia de partir do movimento, eu acho que tem a ver um pouco com isso, combinar as lutas de cima para baixo com as lutas de baixo para cima, de forma concreta, articulada, multiescalar na comunidade, porque isso tem que fazer sentido para as pessoas que estão nos bairros, que estão nas comunidades, que estão no interior, que estão nas reservas indígenas, que estão nos quilombos, enfim, isso tem nas periferias, isso tem que fazer sentido para elas. E, ao mesmo tempo, tem que ter uma articulação nacional e tem que ter uma articulação internacional. Isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, enfrentar os desafios que nós temos pela frente, que são inúmeros, mas seguramente são superáveis. Bom, o Rui já disse tudo que eu queria dizer e ainda mais, mas, bom, eu vou falar assim mesmo. Bom, eu acho que os partidos políticos são importantes, realmente. Nós precisamos de partidos políticos, mas também precisamos romper com a ideia de que existe só um partido, né, que é bom, que deve dirigir o processo, a revolução, etc., etc., e todos os outros são porcaria, obstáculo, né? Precisamos superar essa visão, que eu acho que é um erro muito grave. Precisamos ver a pluralidade da esquerda, do movimento, dos revolucionários. Portanto, os partidos são necessários, são indispensáveis ao processo. E os movimentos sociais também, né? E não podemos privilegiar só um e negar o outro, dizer, não, só os movimentos que contra os partidos não são nada, ou o contrário. Não, precisamos ver os dois como indispensáveis e respeitando a autonomia dos movimentos sociais, não querer atrelar os movimentos sociais aos partidos políticos. Então, eu acho que se a gente tem essa visão plural do processo de organização, de luta, de convergência, a gente está dando um passo positivo na direção do que disse o Rui. Agora, além disso, além dos partidos e dos movimentos, a gente tem que estar atento para irrupções sociais inesperadas, né? Todos os grandes processos de transformação, ou de revolução, ou de luta, são, muitas vezes, né, produto de irrupções inesperadas, que tomam formas inesperadas, né, de expressão da combatividade popular. E vou dar um exemplo recente da França, que eu vivi de perto, que é o movimento dos Gilets jaunes, não sei como se diz em português, os camisas amarelas, enfim. Bom,
Então, esse pessoal apareceu assim de repente, né? Ninguém esperava, em cima de uma reivindicação que realmente não era muito interessante no começo, que era o preço da gasolina, mas pouco a pouco o movimento foi se radicalizando, se enfrentou diretamente com o governo, se tornou um movimento anti-governo, anti-Macron, anti-neoliberalismo, né? E, pouco a pouco, não em todos, mas nos setores mais ativos, anticapitalista, né? Isso foi a dinâmica do movimento, no qual participaram dezenas de milhares de pessoas, com o apoio entusiasta da grande maioria da população francesa. E esse movimento, quase insurrecional, obrigou o governo francês a recuar, né? A anular a tal taxa, não sei o quê, um pouco como aconteceu no Equador, né? Um pouco a mesma história, né? Veio o povo na rua, os indígenas, tal, os sindicalistas, né? E o governo que quis impor as medidas do FMI, que declarou várias vezes que não ia recuar de maneira nenhuma, né? Acabou recuando, né? Foi obrigado a recuar. E a mesma coisa aconteceu na França. Então, a gente precisa pensar no processo de luta, pensar em construir essas convergências, mas também pensar, estar atento a essas irrupções, né, inesperadas, né, que não obedecem a nenhum padrão clássico que a gente conhece, né, e que são essenciais em um processo de transformação radical da sociedade. É isso. Eu vou devagar um pouquinho com vocês aqui, porque tem algumas reflexões que eu faço sobre partido que estão bem presentes no meu livro, né, nos Sintomas Mórbidos, mas tem coisas mais recentes que eu tenho pensado também. E eu acredito que o nosso modelo de democracia liberal, formal, ele acaba que ele limita muito a concepção de partido na cabeça das pessoas. Então, automaticamente, a gente pensa partido, eleições desse modelo extremamente limitado que a gente tem hoje, e isso acaba fazendo com que os partidos reneguem um pouco da sua tarefa, que é de pensar a totalidade, trazer o todo. Eu imagino muitos movimentos sociais fazendo aquela labuta concreta, cotidiana, do sentido das pessoas, trazendo as pessoas para perto. É uma coisa que me lembra muito de Rosa Luxemburgo, nesse sentido também. E o partido ele tem que dar aquela direção do horizonte. Mas, por conta da questão das eleições, a forma que ela tem sido conceituada dentro dos partidos, a maioria dos partidos, não todos, mas a gente vê que, inclusive, os partidos que rejeitam uma política chamada eleitoreira, eles, muitas vezes, medem o seu debate reagindo à política eleitoreira. Não se faz muito, para além de denunciar, olha, os eleitoreiros estão aí. Mas, então, o que a gente cria de alternativa? Eu acredito que a gente, talvez, conseguiria fazer muito mais se a gente tivesse um modelo, quando eu penso Cuba, por exemplo, qualquer pessoa pode ir lá e se candidatar. Olha que fantástico. E aí o partido ele passa a ser assim, não, mas esse é onde eu vou para formular as políticas. Não é só para eu poder ser candidato. E é regional, e aí a gente vai tendo a pessoa estando no cotidiano, na sua comunidade, ela formula a partir daquele lugar, e isso me leva até Gramsci. Porque Gramsci, quando falava do príncipe moderno, o Gramsci, para mim, ele faz aquela síntese perfeita entre Lenin e Rosa Luxemburgo. E, a fazer isso, ele traz aspectos, ele falava, por exemplo, da importância de conselhos, da importância de formas de democracia, que não é você ter um monte de voluntário profissionalizado, aí você tem um partido, e isso pega um pouquinho da crítica que o Michel acabou de trazer, sobre a dela, é aquele partido perfeito, que ele que vai liderar tudo. Eu acredito, eu trago um conceito que não é meu, é do Mário Candeias, da Fundação Rosa Luxemburgo, e ele fala sobre esquerda mosaico. E nessa situação em que a gente se encontra hoje, para partido fazer sentido, partido precisa trabalhar junto. Só que trabalhar junto não é uma mera aliança eleitoral em que as grandes lideranças dos partidos sentam em algum lugar e decidem o que vai ser aquilo ali. Eu vejo que há um certo... O livro do Boaventura sobre isso, sobre a esquerda do mundo univos, eu sou bastante crítica da forma que ele conceitualiza aquilo, porque há uma mistura ali de aliança e coalizão que me deixa desconfortável, porque eu vejo isso muito na cabeça do cotidiano. Eu lembro que quando eu comecei a fazer essa pesquisa, Rui, eu mesmo falava assim, por que a esquerda não se une? Né? Basta se unir, basta conversar. Conversa todo mundo o tempo inteiro, está todo mundo no mesmo barzinho, inclusive. A questão é como é que a gente cria sínteses a partir disso. E, para mim, para poder falar de eleições, a gente tem que falar de que sínteses que a gente está criando hoje.
Então, quais são os desafios? A gente tem que começar a concordar que os desafios são reais, eles existem, eles são concretos, e não uma questão de assim, não, mas o meu partido ele é melhor nesse tipo de desafio, então eu vou tratar ele como prioridade. E aquele outro, a gente tem mais inserção naquela porção da classe operária urbana. Então, essa é a prioridade. Por que a gente não pega esse forte? A gente tem organizações que têm uma atuação melhor em espaços diferentes. Até porque a gente vai considerar, somos poucos ainda. Somos muito poucos. E não é só em questão de filiação, não. Quando a gente fala da possibilidade de real, de estar militando, de estar organizado, participando do cotidiano de uma organização, isso passa por possibilidade de tempo, e isso passa pela própria capacidade de cada organização de acolher as pessoas. Porque a nossa militância também está muito cansada. Está muito cansada, muita tarefa, a gente entra num tarefismo, isso é muito complicado. Então, por que não pegar assim, nossa, aquela galera tem um debate sindical muito legal, junta aqui. A gente não é muito colado no sindicalismo, mas a gente está sempre com o pé no campo, que aí junta com a galera que está fazendo o passe livre. E vai juntando e pegar o forte, pegar o que é de grande qualidade de cada um desse espaço, e aí criar essas sínteses necessárias. E isso me faz pensar um pouquinho dessa questão de articular as pautas em comum, que me leva a Paulo Freire e me leva a C. Wright Mills, que é um sociólogo neo-weberiano, inclusive, mas que falava de imaginação sociológica. E Paulo Freire traz a imaginação sociológica na pedagogia da pergunta, de uma forma mais marxista, que é a pegada que eu prefiro um pouquinho, né? E aí, a partir disso, a gente vai vendo. Estamos aqui, nesse espaço. Se a gente parar para refletir sobre o nosso dia, a gente vai fazer várias perguntas. As pessoas estavam no ônibus comigo, de onde que elas vieram? O que eu tive que fazer de economias para estar aqui? Quem saiu da sua cidade. E onde que eu trabalho? Onde que eu estudo? Quais foram as minhas experiências, às vezes no cursinho popular, na periferia, para conseguir entrar na universidade? Quais são os desafios da pauta da educação ali? Mas eu estudo, eu também como. Se eu também como, eu provavelmente pratico o direito de ir e vir. Eu tenho que ir ao mercado do mesmo jeito que eu tenho que ir à universidade. E aí, quando eu vejo isso, eu encontro várias pessoas no meu caminho. E as nossas experiências são comuns. Há uma tendência da gente começar a segmentar as nossas experiências. E aí isso volta para o tipo de identitarismo que é nocivo, né? Por isso que eu gosto de separar. Pauta antiopressão é outra coisa. Pauta antiopressão é extremamente radical, traz a nossa coletividade, mas existe um identitarismo mesmo. E é definir, por exemplo, isso aqui é pauta de juventude, isso aqui é pauta de mulher, isso aqui é a pauta dos ambientalistas, isso aqui é a coisa assim, a gente vive falando disso, né, Débora? Às vezes assim, chama a gente, se é mulher, aí vai falar de gênero, né? Claro, tem outra coisa que a mulher fala, né? Então, assim, E como se nós não fôssemos 50%, mais de 50% da população, né? E entre outras questões, como é que isso pode ser adjacente? Passando por tudo ao mesmo tempo, passando por toda essa realidade ao mesmo tempo. Então, na verdade, as nossas pautas, elas já são comuns, porque elas nos atravessam. Se a gente fazer essa nossa conexão no nosso dia a dia, que a gente vai encontrar no outro a mesma coisa, né? E Lukács falava disso, dessa questão de se reconhecer no outro, e tem muita gente da área da sociologia da solidariedade que trabalha com isso também, e é um exercício contínuo, porque quando a gente olha isso, a gente vai ver está extremamente tudo interligado. E se está interligado, quem que tem que dar o projeto político da totalidade? É o partido. E se o partido não está fazendo isso, ele não está cumprindo o papel de partido. Ele mesmo se relegou ao papel de legenda. Então, cabe a gente cobrar que os partidos não se movimentem como legendas, se movimentem como partido, no sentido que o Gramsci falava do príncipe moderno, aquele que dá sentido para a vontade coletiva da sociedade. E aí, a partir disso, quando vem uma eleição, quando vem uma candidatura, ela vai poder surgir de forma orgânica, de representação direta. Não vai ser alguém que tem que se deslocar de um campo... Lógico que eu estou falando agora no local, né? Pensando, por exemplo, municipal, porque federal é um pouco diferente, mas é uma pessoa que tem que se deslocar para ir num lugar que ela nunca vai, para dar as caras e apresentar o seu rosto. Não, é alguém que já vai ser conhecido naquele local. E aí isso volta para o que eu mencionei anteriormente, né? Por que tem tanto pastor sendo eleito? Porque a cara dele está nos lugares, as pessoas conhecem. Ou é porque ela vai domingo na igreja, ou porque ele está distribuindo a cesta básica durante a semana. Então, as lideranças orgânicas são aquelas que partem dos espaços. E é muito importante que os partidos compreendam eleição
a partir disso. E não é para ficar pegando base emprestada, porque isso é uma outra moda que existe numa relação, quando a gente não está falando de partido e movimento, mas o partido pegando emprestado do movimento, é uma tendência, porque às vezes o próprio partido não está construindo, não está fazendo aquele trabalho, porque ele se fechou como legenda, e aí tem que fazer aliança com algum movimento para pegar a base do movimento emprestado. Como se existisse isso. Olha que tipo de instrumentalização bizarra. Isso não pode ocorrer. O nosso debate ele tem que ser voltado para construir bases orgânicas, que constroem entre si. Para cair, quando uma pessoa pensa assim, eu sou de um movimento, mas eu também sou de um partido, porque tudo isso faz sentido. O movimento está agindo aqui, o partido está ali, e o meu irmão ele está no sindicato tal, porque as pautas estão atravessando. E é de onde a gente tira essa organicidade. Se há uma movimentação antipartido na nossa sociedade hoje, ela também é por culpa de partidos. Não é só porque a gente tem a despolitização que é presente. Há uma meia-culpa que a esquerda precisa fazer, mas numa forma de autocrítica, que aí sim ela é poderosa, não é só falar, tá bom, erramos, tá, mas e agora? O que a gente vai fazer diferente? E isso tem a ver com esse processo de ressignificação, que é muito importante. Partidos, pessoas que são de partidos, deem a cara, não tenham vergonha de falar que é de partido. Faça autocrítica junto com as pessoas. A autocrítica é uma coisa extremamente poderosa, quando ela vem de dentro, da sinceridade, da compreensão dialética da história, que isso é materialismo histórico para a gente. E, a partir disso, as pessoas vão recobrando confiança, que, olha, eu não gosto do partido, não, mas você é legal. Você está presente, o seu grupo vem aqui. E aí a gente vai ressignificando isso para além dos números de partido que o pessoal só lembra na hora de fazer a colinha, na hora de votar na urna, né? Pessoal, eu vou fazer uma última pergunta para um rápido comentário de vocês, e aí nós vamos passar para rápidas considerações finais, tá bom? A pergunta é o seguinte: como construir a luta anticapitalista internacionalmente? E aí, assim, partindo de um aparato legal internacional que serve, assim, principalmente às grandes potências, e que existe uma grande crítica, por exemplo, do regime de governança de direitos humanos, é um regime muito instrumentalizado pelas grandes potências para atingir fins geopolíticos. Enfim, existe espaço dentro desses organismos internacionais para a construção de luta anticapitalista? E aí, assim, falem quanto quiser, mas lembramos sempre que estamos no final. Eu conheço um pouquinho melhor a questão do movimento sindical internacional. E isso acaba remetendo, né, ao problema, por exemplo, que foi um problema dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, se valia a pena, por exemplo, para o movimento sindical mais combativo apostar, né, nas federações sindicais internacionais, né, que eram basicamente instrumentos da burocracia sindical estadunidense de um lado e europeia de outro, enfim. Durante muito tempo isso foi um problema, uma questão, mas com um esforço grande de sindicalistas do chamado Sul Global, né, que se organizaram e assim por diante, ganharam um certo protagonismo. O caso brasileiro é um caso típico, né, em grande medida fortalecidos pela própria eleição do Lula, que era um sindicalista. Essa agenda prosperou e algumas campanhas, de fato, internacionais, elas foram relativamente bem-sucedidas ao longo dos anos 2000, em alguma medida, inclusive, impulsionadas pelos fóruns sociais mundiais. No entanto, essa forma de internacionalização ela mostrou-se bastante frágil vis-à-vis ao advento da crise de 2008. Né? Por quê? Porque o sindicalismo foi, sem dúvida nenhuma, muito atingido pelo processo da crise econômica, a crise financeira e depois, enfim, as soluções, né, políticas para esses contextos, né, nacionais de crise. E eu digo isso porque, em muitos lugares, não é apenas no Brasil, né, o sindicalismo internacionalmente está numa profunda crise. Então, apostar propriamente na internacionalização é sempre algo importante.
O problema é que a internacionalização, quando ela é feita a partir de estruturas burocráticas, ela é muito frágil, né? Na realidade, a internacionalização que pode eventualmente dar certo é aquela multiescalar, ou seja, aquela que consegue combinar o local, o regional, o nacional e o global de uma forma mais, vamos dizer assim, orgânica, coerente, né? Existem exemplos, vamos dizer assim, o chamado movimento trabalhista internacional dos trabalhadores, internacionalmente falando, tem exemplos, né? A mobilização de trabalhadores portuários, né, é um caso relativamente conhecido e que tem demonstrado propriamente a sua força, né, em muitos lugares, né, em muitas cidades portuárias. Os trabalhadores portuários conseguiram construir uma perspectiva radical e bastante internacionalizada, por uma série de particularidades, né? No entanto, o momento que a gente vive é um momento, infelizmente, de nacionalização dessas lutas, né? E não de internacionalização, porque, a rigor, com a crise de 2008, os movimentos sociais, em especial o movimento sindical, saem muito fragilizado e eles se voltam para os estados nacionais, que estão efetivamente impondo, né, políticas neoliberais em escala internacional. Isso aí acaba fragmentando propriamente a ação, né, ou enfraquecendo, né, a ação internacional desses movimentos de trabalhadores, né. Porém, como eu disse para vocês, existem soluções e existem iniciativas, existem, eu diria, né, experiências que são experiências bem-sucedidas de campanhas internacionais, de internacionalização, numa perspectiva da globalização do uso de baixo, né, contra-hegemônica, de um certo cosmopolitismo radical das classes subalternas, dos trabalhadores, mas as experiências bem-sucedidas, invariavelmente, conseguiram articular essas três dimensões, né, o local, o nacional e o internacional. Sem isso, a gente não consegue ter muito horizonte apostando nessas instituições internacionais já existentes, né, que não são desprezíveis, muito pelo contrário, elas são importantes, é importante que haja uma interação com elas, mas elas não são a solução para os nossos dilemas propriamente civilizatórios, né? Sim. Bem, eu acho que a luta contra o capitalismo, inevitavelmente, tem que ser internacional, porque, obviamente, o sistema capitalista é global, é mundial, é planetário. Ele está muito bem organizado e centralizado em escala internacional. Ele tem as suas instituições internacionais, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, eles organizam-se globalmente de maneira terrivelmente eficaz. E nós, os anticapitalistas, a esquerda, estamos ainda bastante fragmentados. Então, eu acho que é uma tarefa fundamental para a esquerda criar formas de organização internacional. Inclusive, também do ponto de vista ecológico. A crise ecológica não conhece fronteiras, né? Ela é mundial, né? Ela concerne o conjunto do planeta. Então, a combinação entre o local, o nacional e o internacional é um imperativo, né? É um imperativo estratégico, né, para a luta contra o capitalismo. E, bom, existem, né, algumas iniciativas que são interessantes, né, com todos os seus limites, né? Bom, o Rui mencionou o Fórum Social Mundial. Bom, acho que foi uma iniciativa interessante de, pelo menos, criar um espaço, digamos, de intercâmbio de experiências internacionais. E existem algumas redes de movimentos sociais internacionais que são interessantes. Por exemplo, a Via Campesina. A Via Campesina é uma rede de movimentos camponeses, da qual faz parte o MST e outros, né, que existe em escala planetária e que tem tomado posições muito avançadas, não é? Tanto sociais, ecológicas, anticapitalistas, não é? É um exemplo bastante positivo. Bom, agora, do ponto de vista político, das organizações revolucionárias ou marxistas políticas, também sempre se colocou, desde Marx, a necessidade de uma organização internacional.
E uma das mais importantes, obviamente, foi a Terceira Internacional. Aliás, nesse mesmo momento, está havendo um colóquio organizado pelo meu amigo Oswaldo Cojola sobre o aniversário da Terceira Internacional, fundada em 1919. Né? Então, tem essa discussão, mas, bom, como se sabe, a Terceira Internacional terminou muito mal. Bom, existe a Quarta Internacional, que foi fundada por Leon Trotsky em 1938. Bom, tem as suas qualidades, mas é uma pequena organização. E existe também uma proposta, foi levantada há 2 ou 3 anos por um amigo meu, chamado Samir Amin, um economista bastante conhecido, africano, que dizia que precisamos de uma quinta internacional. Bom, e, nesse momento, dentro de poucas semanas, vai haver uma reunião, né, se não me engano, no Nepal, né, entre várias correntes marxistas, digamos, para discutir se há condições ou não de fundar uma quinta internacional. Não sei o que vai sair disso, mas é uma discussão que está na ordem do dia, porque os marxistas, os revolucionários, sentem a necessidade de alguma forma de coordenação internacional. Mas o mais importante mesmo, eu acho que é criar espaços, redes e formas de organização que permitam a convergência das lutas de transformação, das lutas revolucionárias, das lutas sociais e ecológicas em escala internacional. Bom, uma coisa que a gente sempre fala, né, quando a gente fala de ecossocialismo, é que é impossível o ecossocialismo de um país só, porque o sistema ecológico é global. Então, não tem nem como considerar uma questão dessa, o que acontece na Venezuela nos afeta aqui, o que está acontecendo em termos de poluição nos Estados Unidos afeta as Bahamas, e aí a gente vai tendo a questão do lixo chegando na Índia, as termoelétricas, a coisa vai se acirrando. Então, o nosso desafio ele realmente é global, o internacionalismo ele precisa ser um eixo muito importante. Eu entendo as considerações em alguns lugares onde a etapa da luta passa muito por uma defesa de um nacionalismo revolucionário, mas isso precisa estar sempre nesse horizonte internacionalista, porque senão a gente se fecha e a gente acaba provocando efeitos muito danosos, porque a gente se isola. Então, a gente tem que ter isso como um horizonte. Uma outra questão é que, além da pauta ecológica em si, tem uma questão que a direita está bem internacionalista, né? Ela está bem organizada. A gente vê que eles pegam métodos um dos outros, então a gente pode falar de Trump e Bolsonaro nisso, mas aí a gente pega em Duterte, em Erdogan, o que está acontecendo na Polônia, Ucrânia, a gente vai falando de vários lugares. Aí a gente está aqui e os curdos em Rojava tendo que se virar para lidar com uma situação. Só que aí o que acontece? As informações chegam trocadas, geralmente, né? Qualquer pessoa, eu sou assim, o Facebook é a rede que eu menos trabalho, porque quando eu passo no Facebook, eu só encontro todos os meus amigos brigando. É essa a situação, está todo mundo brigando constantemente e mandando indiretas um para os outros. É uma coisa que me angustia muito, porque eu penso assim, Débora e eu, a gente é muito fã do deboche, adoro um deboche, mas eu reservo o meu deboche para os meus inimigos farsantes da direita. Eu acredito que é muito importante que a gente debata com maior maturidade dentro da esquerda as nossas questões internacionais. Porque, sim, informações chegam cruzadas a respeito do que está acontecendo ao redor do mundo. A gente tem visto isso, para citar um exemplo concreto, sobre o debate Hong Kong e China, que é algo que está ocorrendo agora, e se você tem muitos amigos de esquerda no Facebook, você partilha da minha angústia, quando eu vejo que debates que estão trazendo informações diversas, de repente, desanda para o deboche, e o pessoal joga para a própria turma, quem tem mais curtida ganha, aquela reação do haha do Facebook, que é um horror, que atrapalha todo o debate, por isso que eu não debato mais no Facebook com ninguém, porque é assustador como o haha trava debates, mas isso é importante, porque a gente está vendo assim, mas o que é isso? Está acontecendo em China e Hong Kong, o que isso tem a ver? Bom, tem a ver com o fato que China é uma potência. China é uma potência. Tem a ver com Hong Kong, escoa dólar. Tem a ver com o capitalismo, tem a ver com as formas de organização de esquerda que estão em disputa
naqueles espaços. Projetos de sociedade estão em disputa. E projetos de sociedade que estão em disputa do outro lado do mundo nos afetam aqui. Então, não é só uma bobeirinha de organizações debatendo questões internacionais. Elas são centrais. Elas só precisam ser feitas com maior responsabilidade. Tem que ser feita com camaradagem. E a gente não pode ter fetiche porque temos as internacionais, por exemplo, o Partido Comunista está conectado ao redor do mundo também, tem as suas informações, mas uma coisa que a gente nota muito, principalmente a gente que às vezes está com o pé em vários países, viajando, dupla cidadania e tudo mais, é que as organizações, às vezes, quando estão trazendo seus relatos, é de acordo com a sua perspectiva. E nós que somos cientistas sociais, a gente tem que colocar tudo na balança, trazer mais evidências, procurar de onde está saindo tudo, e entender que são desafios concretos. E se há um levante anticomunista, antissocialista, anti-esquerda no geral ao redor do mundo, a gente precisa se entender sobre o que a gente quer de projeto de sociedade, que esquerda que a gente quer apresentar para o mundo, para poder rebater a direita, né? Essa moção que veio do Parlamento Europeu, essa coisa equalizando com o nazismo e tudo mais, essa coisa extremamente bizarra, é algo que estão tentando replicar aqui no Brasil hoje. Então, o internacionalismo ele é parte do nosso horizonte do cotidiano, não tem como a gente abrir mão disso. Mas, para além disso, eu acho que uma forma da gente pensar internacionalismo sem ficar só nas brigas de resoluções e notas de internet é a gente pensar que tipo de ponte de solidariedade que a gente pode fazer. E isso, muitas vezes, porque a gente está longe de tudo, a gente pensa, põe lá uma coisa na foto de perfil, põe uma hashtag. Eu acho que tem todo um valor de trazer algum tipo de atenção para isso. Mas tem outras coisas concretas. Então, eu quero fechar a minha pauta de hoje, né, a fala de hoje, e eu já considero isso a minha articulação final, realmente, falando de Palestina. Porque o povo palestino tem uma demanda para o mundo, que é a campanha de boicote, desinvestimento e sanções. Essa é uma tarefa que o povo palestino nos deu para que a gente possa se articular tentando cortar algum tipo de influência que o Estado de Israel tem. O pessoal acha assim, nossa, que bizarro, Bolsonaro com Netanyahu, bandeira de Israel. Gente, isso é a pauta da direita. O Estado de Israel se alia com forças neonazistas na Europa, se necessário, para poder garantir a sua própria supremacia. A gente está falando do Estado de Israel, nesse sentido. E aí o povo palestino que está sendo massacrado constantemente tem uma tarefa para a gente. Como é que a gente está lidando com um Estado que construiu uma soberania naquele espaço, com a anuência de uma organização internacional liberal, que é a ONU, que a gente sabe que não tem nada de democrático no espaço da ONU. A gente está indo para o Chile agora, em dezembro, porque tem a questão das mudanças climáticas, negociação, COP25. A gente está indo lá agitar o pessoal da Cumbre de los Pueblos, que são os movimentos sociais, principalmente da América Latina, mas indo ao redor do mundo, se articulando, porque reconhece que aquelas negociações ali estão extremamente atrasadas, porque o interesse capitalista está diretamente envolvido. Eu já fiz pesquisas de relatórios que delegações oficiais do Brasil, nos governos do PT, levavam a Shell dentro da delegação oficial do Brasil. Como é que isso vai funcionar? Não era nem a Petrobras, não, gente. Outras empresas petroleiras. Olha que coisa bizarra. Então, o que a gente está falando, que tipo de solidariedade, que tipo de ponte? Então, a gente tem que ficar alerta o que eles estão pedindo da gente. Quando as organizações indígenas do Equador estão pedindo alguma coisa, a gente tem que ouvir. Quando os palestinos estão pedindo alguma coisa, a gente tem que ouvir. E, no caso palestino, gente, é muito concreto. Você que está inserido no movimento sindical, no movimento estudantil, trabalha para ver como é que é a sua rede da indústria em que você trabalha, como é que ela está produzindo diretamente com Israel. O que você pode fazer para promover esse boicote? Nossos artistas, nossos acadêmicos não vão participar de atividades em Israel que são depois utilizadas para falar, olha, tanto que Israel é super diverso, né, cultural, atrai pessoas do mundo inteiro. Boicote, desinvestimento e sanção é uma forma da gente falar, não, nos recusamos a participar de um espaço que está sendo uma instrumentalização para poder justificar Israel como se fosse democrático. E o Estado de Israel não tem nada de democrático. Inclusive, não é democrático nem para judeus. Os judeus etíopes que moram em Israel estão sempre trazendo denúncias de racismo dentro do próprio território de 1948 ali. Então, essas são tarefas. Sanção é um pouco mais complicado, porque passa por estados, governos, terem que fazer sanções ao Estado de Israel. E a gente sabe que a colaboração militar
do Brasil com Israel não é de agora. Olá, Jacques Wagner. Então, a gente tem que ficar muito esperto. Na época das movimentações da Copa, drone que estava ali, da FAB, foi da Elbit, empresa israelense. Então, não podemos aceitar esse tipo de articulação. E nós que somos, né, pessoas que trabalham com questões internacionais, acadêmicos, artistas, podemos fazer um esforço de trazer todo esse pedido do povo palestino, evitando esses espaços. E eu fecho com isso porque eu lembro que a Angela Davis, que vai estar aqui no sábado, e todo mundo muito empolgado, Angela Davis, quem não vai conseguir vir no sábado, vai na segunda-feira, no Ibirapuera, todo mundo empolgado. Angela Davis é uma das maiores embaixadoras da campanha de boicote, desinvestimento e sanção para a Palestina. E quando ela fala que a liberdade é uma luta constante, ela fala que a luta do povo palestino é uma luta extremamente simbólica para a gente aprender o que é resistência e o que é luta por emancipação. Então, nosso internacionalismo certamente tem que passar por aí. Pessoal, agora, antes de passar para as considerações finais do Michel e do Rui, eu quero agradecer a vocês que estão aqui até agora, agradecer ao SESC pela oportunidade, foi um grande momento, e a Boitempo também, a nossas intérpretes de Libra que estão ali guerreiríssimas, até essas horas. Imagina o desafio que é interpretar essas pessoas que falam rápido desse jeito. Então, muito obrigada, gente. É isso, obrigada mesmo, meninas. E agora eu vou passar para o pessoal. Obrigada a todo mundo. E estamos nas redes sociais, só procura lá. Beijo, obrigada, até a próxima. Michel e Rui agora. Eu pessoalmente, não tenho considerações finais. Michel, você tem? Você tem considerações finais? Depois daquilo que a Sabrina falou, eu só posso dizer que faço minhas palavras dela, enfim. Você também?